Bom, nós entendemos que o papel do professor é fundamental, não só no exemplo, que já é uma grande coisa, mas no discurso, né? Então, para a gente é muito interessante manter os professores motivados, estimulados, porque é aquela motivação, aquele estímulo que ele vai levar para a sala de aula. Não é porque você é um professor de ensino fundamental que você não precisa ter uma especialização em ensino superior, em gestão, em educação especial, não. Você precisa conhecer mais e mais, porque nós somos transmissores de conhecimento. Então eu não posso dar uma aula de origem da língua portuguesa sem falar sobre a escravidão, sem falar sobre a chegada dos portugueses, sem falar sobre os dialetos que as várias regiões do país têm. Então eu preciso de geografia, eu preciso de história, eu preciso de matemática. Então o professor nunca pode parar de estudar. Mas o meu encantamento maior é estar em sala de aula e conseguir, em discussão com os meus alunos, produzir e ver ali o resultado desse processo de produção. Pegar aqueles alunos que têm maiores dificuldades de fazer ele avançar, né? Eu acredito que a mola mestra da educação esteja realmente no que o professor faz. Se negativo, resultado negativo. Se positivo, resultado positivo, não tenho dúvida disso. Bom, a ideia do projeto surgiu a partir da necessidade que nós temos de nos contemplar, deixando o foco que a leitura é fundamental para o processo de ensino-aprendizagem, né? E nós percebemos que a leitura apenas fazia parte de um compromisso do professor, consequentemente do aluno no dia a dia, né? Foi aí que surgiu a ideia de colocar o prazer aí nesse projeto, né? E conseguimos idealizar através da junção da leitura como prática educacional, mas com o emprego da arte, né? Armas num galho de árvore, o alçapão, e em breve uma vizinha descuidada batendo asas cai na escravidão. Mas por que é que tendo tudo, há de ficar o passarinho mudo, arrepiado e triste sem cantar? Da mata entre os verdores, tenho frutos e flores sem precisar de ti. Não quero tua esplêndida gaiola, pois nenhuma riqueza me consola de haver perdido aquilo que perdi. Quero voar, voar. Estas coisas o pássaro diria se pudesse falar. E a tua alma, criança, tremeria vendo tanta aflição. E a tua mão tremendo lhe abriria a porta da prisão. O Pássaro Cativo, de Olavo Bilac. Na primeira etapa do projeto, os estudantes tiveram o contato com os livros, divididos em pequenas equipes. Eles fizeram a leitura desse livro e apresentaram esse livro para os demais colegas, né? Apresentaram em seminários ou em cartazes. E aí, a partir desse momento, eles tiveram a oportunidade também de estar escolhendo aqueles que melhor se enquadrassem no seu perfil ou no gosto de leitor. Muitos ainda não são leitores, então um dos objetivos do projeto seria formar leitores e poder contribuir com a língua portuguesa aplicada em sala de aula, para fugir um pouquinho daquelas aulas de gramáticas normativas que muitas vezes o estudante não se interessa. A gente traria do texto de literatura para a sala de aula e a partir daí trabalhar com os conceitos da gramática. Então ali é desenvolvido os temas, feito as discussões, contextualização dos autores. Inclusive os professores estimulam os alunos naquele cara a cara, mais próximo, menor quantidade dentro da sala de aula. E agora nós vamos fazer o reconhecimento dos personagens do livro, tá certo? Tá ok? Vocês vão analisar agora quem é o protagonista da história, quem é o antagonista, que é aquele personagem que vai estar ali, né, combatendo o mocinho, digamos assim, e vamos também reconhecer quem são os coadjuvantes, tá ok? Para isso, cada equipe terá que ler esse livro, terá que pontuar cada personagem do livro, para depois apresentar aos demais colegas, para que nós possamos fazer a socialização
das histórias lidas. Ao final de cada unidade, que não é a unidade letiva, é a unidade do projeto, a gente realiza uma semana especificamente para trabalhar com esse projeto. Aí fazemos as culminâncias. Aí a gente tem a participação de toda a escola. O projeto é interdisciplinar realmente. Então nós vemos os professores de matemática, de física, de química, todos envolvidos, até mesmo porque hoje todos entendem que a leitura é fundamental não só para as disciplinas afins, mas de uma forma geral. O projeto ele é muito importante para essa questão de leitura, né? Ajuda os alunos, não só na parte de linguagem, mas também na parte de ciências exatas. Porque você sabe que hoje, para você resolver qualquer questão de matemática, você precisa fazer uma leitura, você precisa ter o conhecimento da leitura. Não é simplesmente a matemática pura, acompanha sempre um texto. Nosso foco principal nesse aspecto foi fazer com que o professor entendesse que a sua participação, independente da sua disciplina, é importante para o desenvolvimento do projeto. Em especial porque é um projeto de leitura. E em todas as disciplinas, a leitura se faz necessário, a interpretação se faz necessário e a produção de texto também. Nós iremos hoje falar sobre o conto, certo? Gênero literário, conto infantil, e nós iremos aí estudar a página 37, uma leitura do Guimarães Rosa. Lembra que nós trabalhamos a questão da pontuação e as fábulas? Então, aqui está mais um conto que fala sobre os animais também. A segunda etapa é que vem a parte da aplicação da arte mesmo, o que eles produziram através do projeto de leitura. Eles vão brilhar no palco, brilhar, enfim. Que aí a gente sente que eles têm o prazer de mostrar para os colegas de outra sala, de outros turnos, para os pais, aquilo que foi produzido ali na sala de aula. E é essa apresentação que faz de forma coletiva que já estimula o aluno e os professores para a próxima etapa do projeto. Foi um sucesso, gostou, vamos fazer novamente. Ah não, você é a coisa mais linda que já vi. É que eu estava despercebido e não a vi você chegando. Deixa de besteira, homem, trabalha, o que nos importa é ouro, o resto que se dane. A terceira etapa, a gente quer dar esse lado poético, onde é inserido principalmente a música nessa terceira etapa, mas continuamos no incentivo dessa questão das artes. Um sujeito e sua visão, sua pressa e sua prece, que enxerguemos o fato de termos motivos para a nossa oração, separados ou não, adjuntos ou nominais, façamos parte do contexto. Nenhum predicado será prejudicado, nem tampouco a frase, nem a crase, nem a vírgula e ponto final. Afinal, a má gramática da vida nos põe entre pausas, entre vírgulas, e estar entre vírgulas pode ser aposto. E eu aposto o oposto, que eu vou cativar a todos, sendo apenas um sujeito simples. E a última etapa do projeto, nós queremos dizer ali para os alunos que a leitura não só é necessária, não só é gostoso, não só é prazeroso ali no âmbito da escola, que ela tem que continuar, que a escola apenas está proporcionando para ela o conhecimento nesse aspecto, ajudando a desenvolver o gosto, o prazer, mas que precisa essa leitura continuar nas suas casas, no seu trabalho. Para mim, o projeto de leitura é uma coisa muito forte que ajuda as pessoas a desenvolverem a leitura. Tipo, uma pessoa que aprende no projeto de leitura, ela já aprende a fazer uma produção de texto melhor. Ela já aprende a gostar de livros, poemas. Aí a pessoa já se dedica mais à leitura. E nós observamos muito o que é que vem do aluno, o que é que o aluno tem interesse de trabalhar, né? Não adianta nós colocarmos uma coisa do nosso pensamento para eles. É importante fazermos um equilíbrio em relação a isso. É por isso que foi despertado, inclusive, e um dos grandes carro-chefes do projeto hoje é a poesia, né? Os alunos é que desenvolveram, é que nos mostraram esse gosto pela a poesia. E durante algumas etapas o projeto tem esse foco de poesia mesmo, explorarmos os poetas. E os alunos se divertem porque eles vão aí fazer recitais,
cantar, fazer teatro, dançar, colocando em prática as leituras que eles fizeram. E depois são estimulados a produzir também pequenos poemas. Então, aí está a questão da leitura, a questão da interpretação e a questão da produção de texto, aí completando esse ciclo, né? Deixando a bola e a peteca com quem ainda pouco brincava. Por causa de uma boneca, duas meninas brigavam. Dizia a primeira: "É minha, é minha!" E a outra gritava. E nenhuma se continha e nem a boneca largava. Quem mais sofria, coitada, era a boneca. Já tinha todo o vestido estraçalhado. Tanto puxaram por ela que a pobre rasgou-se ao meio, perdendo a estopa amarela que lhe formava o recheio. A gente tem observado que os alunos têm se estimulado, têm se incentivado, né? Até já fizemos levantamento na biblioteca municipal, os alunos têm frequentado a biblioteca municipal também. Bom, esse projeto me ajudou muito. Eu leio agora na sala de aula com mais clareza, costumo ler mais livros. Meu texto está bem melhor. Eu escrevo palavras que eu nunca tinha usado antes. Eu costumo escrever bem mais, muito mais. Faço até, às vezes, poemas. Nós temos uma comunidade escolar comum a uma cidade carente do interior da Bahia e como é comum hoje, nos dias de hoje, enfim, com muitos problemas sociais, né? Problemas de desequilíbrio familiar, garotos ociosos. Mas nós descobrimos nesses alunos que quando eles são estimulados a fazer as coisas, eles costumam fazer bem feito, né? Então nos aproveitamos disso. E temos conseguido resultados bastante positivos nessa questão. E eu tenho convicção, certeza de que a escola, como um todo, tem contribuído para diminuir esses desequilíbrios sociais, principalmente através da cultura, da informação. E a nossa política é cuidar bem das pessoas, não só do estudante, das pessoas em geral. Isso nos dá um retorno grande para a escola, um retorno de reconhecimento, um retorno de prazer, um retorno de coerência, um retorno de espírito mesmo de compromisso, que é fundamental para a gente, é importante. Olha, os alunos quando chegam à escola para cursar o 6º ano, eles já vêm com um conhecimento básico a respeito de poemas, poesias. Eles já estudam isso. Eles têm interesse pela leitura. A grande maioria ama a leitura. Então, o meu maior obstáculo era fazê-los continuar a amar a literatura. Porque existe uma quebra dessa sequência quando os alunos eles entram no ensino fundamental 2. Eles param, o interesse acaba. Então, o meu objetivo e o objetivo do projeto em si era que eles não parassem, mas que não só lessem também, que eles se tornassem autores da própria história. Então, gente, esse ano nós vamos trabalhar o projeto que se chama Poetas do Serafim. Na opinião de vocês, existe diferença entre o que é poema e o que é poesia? Sim. Então, Letícia, quais são as características do poema? Ele tem que ter versos, estrofes e rimas. A primeira etapa, que foi a de verificação do conhecimento prévio deles, foi importante para eu poder medir o que eles sabiam do que eles não sabiam, para poder direcionar de uma forma eficiente as oficinas. Então, isso otimizou o nosso tempo, né, os nossos recursos, e foi importante para que eles pudessem expor o que eles já sabiam sobre o assunto. Poema e poesia são duas coisas que estão relacionadas.
Só que, quando a gente fala em poesia, a gente está trabalhando algo maior, o todo. E o poema é uma parte dentro desse todo. Então, eles mostraram que eles já sabiam. Nós, então, verificamos o que a nossa comunidade sabia. Fizemos entrevistas no bairro, próximo da nossa escola. E eles ficaram, assim, chocados por ver que muitos adultos não dão mais importância para a leitura e para a poesia. De acharem, né, que a poesia é uma besteira. Então eles ficaram assim surpresos, né? E foi bom para que eles pudessem assim despertar para a importância desse tipo de texto dentro da sala de aula. Olá, nós somos do Colégio Serafim da Silva Salgado e nós estamos fazendo uma pesquisa de poesia. A senhora conhece alguma? Não. A gente queria saber se você sabe algum poema que possa dizer pra gente. Poema. Minha querida, vou recitar uma bem facinha, que no momento eu estou lembrando, né? Batatinha quando nasce, espalha rama pelo chão, carrega o papai no bolso e mamãe no coração. Nós queremos saber se você sabe alguma poesia para nos dizer. Sei não. Obrigada, assim mesmo. A senhora lembra de algum poema, verso? A senhora poderia recitar para nós? Sim, eu posso te dizer um. Joguei meu lenço branco por detrás da bananeira, onde tem rapaz bonito, eu não vou ficar solteira. Depois disso, a gente começou a introduzir os poetas clássicos. Eles conheceram poesias clássicas. Olha só a intensidade do amor dele. Amor é fogo que arde sem se ver. Vocês sabem quando foi escrito isso aí? Não. Século XV. Foi escrito por Camões. Hoje nós vamos conhecer um pouco dos poetas e eu escolhi um poeta muito conhecido, Vinícius de Moraes. Eles passaram a conhecer o que era clássico, o que era atual. E aí é onde entra o meu parceiro do projeto, o poeta Mauro Modesto, que é muito conhecido na nossa cidade e que foi assim um grande incentivador. E a gente tem feito essa estrada de poesia porque há muito tempo eu descobri que a melhor semente poética estão nas escolas. Ora, se na escola tem a melhor semente, também encontrei a melhor horta. E nós temos os jardineiros e as jardineiras à disposição desses alunos. O nosso jardim hoje está perfumado de rosas e flores, formado por poetas nas escolas, onde eu me considero não poeta, mas um plantador de sementes. Então os meninos começaram a perceber que o poeta não era algo de outro mundo, que o poeta poderia sim estar na escola, não só através dos livros, mas a pessoa do poeta. E eles se identificaram muito com a poesia, porque eles viram que não é algo difícil e nem impossível de ser feito. Assim, antes eu não gostava assim, de poesia, eu tinha preguiça mesmo de produzir, assim, eu não gostava muito de pensar. Aí a professora foi batendo na teclinha, falando, vamos, é tão interessante, é legal. Aí, com a ajuda do poeta Mauro Modesto, né, que ele trouxe a gente aqui na biblioteca, aí todo mundo foi se abrindo, ficando livre, aí começamos a produzir nossas poesias. Foi muito interessante, muito legal. E aí, depois que a gente faz as entrevistas, a gente parte para a produção. Eu comecei com produções em dupla, comecei até mesmo com produções coletivas. E daí, explanando os temas, eles foram criando. Quem gostaria de começar dizendo o que gosta de fazer no sábado? David? Escrever poesia no papel. Escrever poesia no papel, muito bem. Alguém escreveu alguma coisa que possa rimar com o el do final dele? Naira? Ficar olhando para o céu. Isso, olha aí, ó. Papel com céu. Rimou, deu certinho, não deu? As ideias eram deles e eu simplesmente sugeria algumas modificações e algumas vezes eles nem aceitavam a minha sugestão porque eles já tinham outras ideias, né? Então a originalidade deles fazia o trabalho ser mais eficiente. E eu gostava muito porque eu percebia que eles tinham autenticidade e autonomia para o trabalho. Então, vocês podem organizar as rimas fazendo palavras, listando, como por exemplo, ó, calção, né, pão, melancia, casa da tia, entendeu? Então você
vai fazendo as rimas, anota aqui do lado e aí pode usar, fazendo o casamento delas. Então, depois das oficinas de produção direcionadas, onde eu dava o tema, nós partimos para a produção livre. Eles escolhiam os temas que eles queriam trabalhar, sobre o que eles queriam falar. E eles começaram a escrever sobre tudo, porque o importante era que eles conseguissem mostrar para as outras pessoas o que eles estavam sentindo. Então eles começaram a escrever sobre a vida, sobre os sentimentos, as paixões, o que eles estavam vivendo naquele momento. Então, a partir do que vocês já conseguiram fazer em duplas, que foi só um treinamento para vocês poderem criar sozinhos, agora vocês vão ter a oportunidade de produzir o poema de vocês. Eu precisava ver o que eles sabiam, como eles faziam as concordâncias, se a ortografia deles era boa, né, a escrita, tudo isso eu fui avaliando durante as oficinas de produção. E eu percebi uma grande evolução do domínio da língua escrita dos alunos e também da capacidade de interpretação. Isso foi assim muito bom, porque é um dos objetivos do projeto, né? Fazer com que os alunos melhorem a parte escrita, o entendimento gramatical e a capacidade de absorver informações. Então eu considero que o projeto foi muito válido nesse aspecto do conhecimento da própria língua, do uso, e eu percebi que alunos que tinham muita dificuldade com questões simples de ortografia passaram a ler mais, passaram a escrever mais e no final do ano eles estavam bem melhor. Eu aprendi a gostar mais de ler e escrever também, porque a caligrafia também ajuda muito, porque a gente tem que escrever e tem que ser uma letra legível para todos. E também, assim, melhorou muito em português, é claro. Às vezes a gente pega livros para tirar para ter inspiração, aí a gente aprende muito. A gente foi lendo, produzindo nossas poesias e minha leitura foi melhorando, minha escrita, a leitura, tudo foi melhorando. E fora que é gratificante pra gente, pros nossos pais, né? Quando eles veem a gente raciocinando, fazendo nossa poesia, produzindo aquilo que tá na nossa mente, no nosso coração, a gente expressa os nossos sentimentos. E sempre ao fim do ano a gente faz um recital assim para fechar todos os trabalhos. Lembranças. Um dia sonhei com teus abraços e com isso me lembrei do tanto que te amei. Também me veio à mente a lembrança de teus toques e de sua fala, que me ajuda a superar o medo de acordar. O amor é importante, o amor é muito bom, o amor é doce, doce até como um bombom. O amor não é algo que se acha na lixeira, o amor é para sempre, é para a minha vida inteira. Agonia do Rio Acre. Socorro, estou desaparecendo, quero ofuscar minha existência. Quase não sinto minha essência. Até as vidas sem abrigo estão pedindo clemência. Fico forte e furioso como titã. Cheguei a causar pequenos e grandes estragos a meu povo que não me zela. Mas quando chega o verão, venho a minguar. Mesmo assim, continuo servindo aqueles que usufruem de minhas águas. Ao fim de cada etapa, a gente produziu um livro. Esse livro se encontra na biblioteca. Então, os outros alunos da escola toda podem ver, ler as poesias que eles fizeram. E eles se acham muito importantes por isso, né? E são mesmo, porque a literatura é um dom. E a gente tem que aprender a dar valor a esse dom. E depois dos nossos recitais, que eu faço muito recital aqui, a gente começou a perceber a transformação dos alunos, entendeu? Ficando com o aluno, mas se transformando em poeta dia a dia, semana a semana. Quando todo mundo diz que a poesia está morrendo, a poesia está nascendo no Acre. Eu tinha alunos muito indisciplinados que conseguiram vencer essa fase da vida escolar deles com a poesia. Então, quando eu vejo que os alunos eles estão tendo um avanço, quando eu vejo que a vida deles pode ser diferente a partir da leitura, a partir da escrita, então eu acho que o meu trabalho vale a pena, porque é o trabalho ao qual eu me propus, é o trabalho que eu pretendo realizar enquanto eu estiver na sala de aula. Então a minha satisfação é ver os meus alunos progredindo.